Bora, meu povo! Voltando agora para a parte 2 do nossa live, porque o Insta tava dando probleminha, então eu resolvi fechar para não ter nenhum problema de perder depois, né, o conteúdo que tá maravilhoso, e abrir uma outra pra gente finalizar. Então, esse é o projeto 447 Nutrir Consciente. A live é a 11ª e a gente está falando de digestão e essa é a parte 2. Na primeira parte eu falei então sobre os processos digestivos, por onde que passa o alimento, como é que funciona, a importância das bactérias. E agora eu vou falar então um pouquinho sobre os sintomas, né, de má digestão. Então eu tinha começado a mencionar na última live, né, que eu encerrei. Então eu vou finalizar aqui com vocês os problemas, né, de má digestão. Como é que eu sei que eu tenho um problema de digestão aí? Então, se a gente come e tem sensação de peso, estufamento, queimação, formação de gases, arroto, você fica rotando ali, inchaço, prisão de ventre, por muitos anos eu tive muito problema de prisão de ventre também, ou diarreia, as fezes ou urina com aspecto e o cheiro ali muito forte, ou cor anormal, não é normal ali, né? Com às vezes muco nas fezes ou mesmo na urina, restos de alimentos nas fezes, se você olhar ali, você vai ver que não foram digeridos, né? O cheiro muito forte. Quando a gente come ali, fica com cansaço, ou a gente comeu no dia anterior, no outro dia a gente acordou com olheira ali. Quando a gente olha a nossa língua ali, sobre a língua, a gente tem uma camada de saburra, que dependendo da sua digestão, né, do que você come ali, pode alterar a cor. Então, se ela tá muito branca ali, pode ser que a gente tenha um excesso de fungos não muito benéficos para nossa saúde presentes ali. Pode ser que, se na parte de trás da sua língua tem ali aquela formação de saburra mais grossa, mais espessa, pode ser que no estômago o seu processo não esteja acontecendo de uma forma muito efetiva. Então, o seu corpo vai te dando ali sinais de que tem algum problema, né? E isso gera formação de toxinas. Como é que a gente sabe que a gente tem uma boa digestão, um bom fogo digestivo, né? Um bom acne aí? Porque a gente tem uma boa fome, a gente come com fome de verdade, não aquela fome de ansiedade, aquela fome emocional, né? A gente tem uma boa evacuação, a gente vai ao banheiro, a gente sente que esvaziou, que não fica nada preso ali, a gente consegue digerir qualquer tipo de alimento, né? Claro que a gente tem a individualidade de cada um, pessoas que às vezes têm alguma intolerância alimentar ou não digere muito bem um tipo determinado de alimento, mas no geral é uma pessoa que tem a capacidade de comer qualquer coisa ali e que digere, não se sente mal, se sente com energia, disposição. A urina tem uma cor clara, de amarelo claro, não tem cheiro forte, né? As fezes também acontecem ali diariamente, regularmente, e a gente não tem nenhum resíduo, né? Nenhum alimento que ficou ali parado. A gente tem uma boa lucidez, discernimento, clareza mental, porque isso tudo atrapalha, né? Se a gente não tá com uma digestão muito boa, a gente também não consegue pensar muito bem. A gente tem boas emoções, boas ações ali, porque uma coisa influencia na outra, né? Uma cascata aí de eventos. Então a gente sabe que dessa forma a gente tem uma boa digestão. E se a gente for parar para pensar, cada pessoa tem ali a sua colônia de bactérias, né? O seu próprio DNA, a sua individualidade, e a forma como a gente digere o alimento também é única. E aí então a gente tem, o Ayurveda classifica os tipos de digestão em 4 formas. A gente tem uma digestão instável, então algumas pessoas têm um tipo de digestão que é mais instável, outras têm uma digestão mais intensa, outras um pouco mais fraca e outras que é a desejável, que é a digestão normal. Então,
Cada pessoa, dependendo do seu biotipo, das suas características, vai digerir de uma forma, e é legal a gente se observar, né, e se atentar, porque aí a gente pode atuar para que isso seja otimizado. Então, se a minha digestão é instável, como é que eu sei? Geralmente eu sinto, tem hora que eu sinto fome, tem hora que eu não sinto, a fome não acontece sempre no mesmo horário. Às vezes é muita fome, às vezes é pouca fome, então num dia eu almoço bastante, no outro dia eu almoço pouco, então é aquela coisa instável mesmo. E essa pessoa tende a formar gases muito facilmente, até aqueles barulhos, né, que é o borborismo ali que fica, ter prisão de ventre, uma certa constipação, fezes mais ressecadas, né, e pode ser que essa pessoa também tenha tendência ao ressecamento, então falta de movimento, falta de hidratação, né, de alimentos com gorduras boas, de bastante líquidos, né, bastante água, também podem piorar esse quadro, né, dessas pessoas que têm essa digestão instável. Aí a gente tem a pessoa que tem a digestão intensa, que é aquela pessoa que a gente fala que come e já vai pro banheiro, mal digeriu o alimento e já tá com fome, né, come ali o alimento e rapidamente ele digere. Isso também não é bacana, porque a gente tem um tempo que geralmente dura ali, né, em torno de 3 horas para esse alimento ser absorvido, né, pelo intestino ali, e os nutrientes também poderem passar, né, para o nosso corpo. Então, se esse alimento passa no intestino muito rapidinho, né, passa pelo estômago, pelo intestino muito rapidinho, a gente não dá conta de absorver. Então, também não é legal a pessoa que come já vai e caga, né, não é que nem pato, que a gente tem... Principalmente os homens, né? Muitos homens, mulheres, geralmente tendem a ter, por conta também de uma questão hormonal, tendem a ter mais prisões de ventre, né? Mas pode acontecer também com as mulheres. Mas os homens também é mais comum. Come, já vai e vai ao banheiro, então já digere e às vezes está com fome e tende a ter mais queimação, mais azia, né? Dependendo do biotipo. Então, até uma coisa que é pesada, a pessoa consegue digerir rapidinho ali, né? Às vezes tem mau hálito, formação ali de aftas, né? Porque tem muita queimação ali no estômago, muito fogo, né? Então o fogo está descontrolado, né? O fogo digestivo que precisa estar equilibrado. Depois a gente tem a pessoa que tem a digestão mais fraca, né? Então ela não tem muito apetite, come pouquinho, às vezes fica beliscando, leva muito tempo para digerir. Né, geralmente pessoas mais idosas, né, tem uma digestão um pouco mais fraca, e aí come e fica com aquele estômago pesado, uma sensação de peso, sente sono depois, né? Geralmente as fezes têm alguma secreção, né, apresenta ali muco, a aparência, né, não muito bacana, restos, resíduos de alimento ali, então a gente precisa verificar. E o que é o desejável? Uma digestão normal, né? Que é o quarto tipo ali. E o que seria uma digestão normal? A pessoa sente fome, mas é fome mesmo de verdade, né? Que você olha e fala, nossa, quero, né, comer, e aí pode ser qualquer coisa, não tem uma predileção específica. Tô com fome de chocolate, tô com fome de McDonald's. Não existe fome de. Quem tá com fome vai comer qualquer coisa ali, né? Então, tem uma boa fome. Geralmente, essa fome é estável. Então, geralmente, sente fome ali nos mesmos horários, todos os dias ali. Salvo exceções, né? Quando você viaja, muda a rotina ali. Seu corpo também vai se adaptar a isso. Então, come bem e digere bem. Ela não sente desconforto, formação de gases, peso ali depois de comer. Tem boa concentração, lucidez, bastante foco. Fezes e urina, né? As excreções estão ok, o suor também tem, então dependendo do que a gente come, o nosso suor também muda. O suor é uma comunicação, por isso que, gente, muito importante, não é, né, diretamente relacionado com a comida, mas de certa forma é algo que a gente passa no nosso corpo e a gente também digere, é a questão dos desodorantes que a gente usa. Então muita gente usa antitranspirante. E antitranspirante é algo que vai bloquear, né, os seus poros ali e vai evitar com que o seu corpo coloque toxinas que estão presentes para fora. E aí você fica ali, seu corpo tendo que digerir aquilo, e ali também causa
inúmeros problemas. Inclusive a gente tem pesquisas aí que até relacionam o uso de alguns desodorantes, principalmente esses antitranspirantes que tem alguns metais pesados como o alumínio, para poder fazer esse bloqueio, né, dos poros das células ali. Então eles relacionam esses tipos de produtos ao desenvolvimento de câncer de mama. Então é muito importante também, porque por que a gente não quer transpirar? Transpirar é algo normal, é uma forma do corpo tanto regular a temperatura quanto pôr para fora aquilo que ele não precisa mais, ele limpar, né? Então se a gente põe alguma coisa ali, tampa aquilo, a gente tem algum problema. O cheiro é porque a gente tem bactérias ali, tem micro-organismos ali que não são legais, e aí a gente lava, né? Passa álcool, lava com sabonete ali para matar aquelas bactérias. Então a gente pode usar alguns tipos de desodorantes, alguns naturais inclusive, para evitar essa proliferação de bactérias, consequentemente o mau cheiro, mas a gente não deveria usar nada para tampar a transpiração. A Gi tá falando aqui, aprendi a comer a cada 5 horas, melhorou muito minha digestão, era a marcação errada. Exatamente. Então eu também passei com alguns nutricionistas que foram, né, ensinados que a gente deveria comer de 3 em 3 horas. Mas cada um tem o seu processo digestivo, como eu estava explicando aqui, tem vários tipos de digestão. Então, para cada um, essa digestão vai acontecer num tempo determinado. Então, a gente não pode especificar que de 3 em 3 horas. Eu, particularmente, acho que se você está comendo de 3 em 3 horas, você não está comendo algo que é muito nutritivo. Porque se você come algo que é nutritivo, que tem bastante fibra, né, que o organismo vai demorar ali um tempo para metabolizar, para digerir, para fazer a quebra e absorção, você não vai ter fome tão cedo, né? Claro que dependendo do clima, quando tá frio, né, mais frio a gente sente mais fome, dependendo da sua demanda, né, das suas atividades, se você é um atleta, se você desempenha, né, um exercício físico muito intenso, você vai realmente precisar comer mais, se alimentar mais vezes, em maior quantidade, mas naturalmente o seu corpo vai aumentar a sua fome e a sua capacidade digestiva. Isso acontece de forma natural, porque ele tá vendo que ele tá precisando usar mais energia, consumir mais energia. Então é normal que a gente também queira comer mais, para poder dar conta das demandas que a gente tem no dia a dia. Agora, se você é sedentário, se você não utiliza muita energia, né? E aí você tá comendo de 3 em 3 horas, será mesmo que você tá comendo algo que tá te nutrindo? Porque se é algo, né, como eu tava falando de alguns alimentos industrializados, com muito açúcar, com pouca fibra, que vai ser rapidamente absorvido pelo organismo, vai te dar aquele pico de glicemia, né, aquele açúcar no sangue, mas logo vai baixar e você vai sentir fome. Então, prestem atenção no que vocês estão ingerindo, porque comida de verdade, se você tem ali um prato diversificado e variado, é para te manter saciado ali por mais tempo. De acordo com o Ayurveda, é claro que a gente tem que sempre lembrar que é uma ciência milenar, muito antiga, que hoje várias coisas são comprovadas cientificamente pela medicina moderna, mas que algumas coisas se aplicavam à época, né, e à realidade deles, né, e que hoje, se a gente for pensar, a gente tem uma realidade diferente, então a gente precisa sempre ir observando algumas coisas, mas de acordo com a Ayurveda, uma pessoa saudável deveria comer 2 vezes ao dia, e a pessoa que está doente, que está usando a capacidade do corpo para, né, a energia que o corpo tem para combater a doença, deveria comer 1 vez ao dia só. Porque quanto mais a gente coloca ali no nosso organismo, mais o corpo vai ter que trabalhar para digerir aquele alimento. E a energia que estaria ali inteiramente focada para combater a doença, a patologia que está presente, tem que ser dividida para a digestão. Então a gente deveria comer, uma pessoa doente deveria comer 1 vez ao dia, e uma pessoa saudável 2. A gente sabe que hoje nossa realidade é diferente, a gente tem muitas atividades ao longo do dia, a gente tem vários tipos de informação, então a gente tem uma demanda mental muito grande. Então talvez 2 vezes não seja suficiente.
Depende da pessoa, da demanda, né? Talvez essa pessoa precisa comer 3 vezes, mas será que precisa de mais do que isso? Será que a gente mais deveria, do que a gente precisaria? Será que a gente come porque a gente tem fome, porque a gente tem uma necessidade fisiológica, ou porque a gente tem algum tipo de irritação, alguma ansiedade, né, algum incômodo ali, e a gente vai e desconta na comida? Porque a gente quer preencher alguma coisa ali com a comida. Então a gente precisa observar isso também. Então, se você tem uma boa digestão, come e digere bem, tem, né, uma boa lucidez, bom foco de se alimento, as suas fezes e urinas são, né, normais, cheiro normal, não muito forte, tem uma evacuação boa, né, com essa sensação de esvaziamento, né, completo ali, você tem uma digestão normal, e essa que é a desejável, né? Então, para que focar numa boa digestão, né? Quando a gente não digere bem um alimento, a gente tem ali resíduos que ficam parados no nosso organismo, que vão gerando toxinas e processos inflamatórios. O nosso corpo vai ter que atacar aquilo para eliminar de alguma forma, e nisso a gente começa a desenvolver todas as doenças, né? O que mais que eu preciso falar? Então, esses processos inflamatórios aqui geram os radicais livres, o colesterol, as placas, né, de aterosclerose ali, né, que depois acabam virando na pressão arterial, né, na pressão alta aí, ácido úrico. Então, é por isso que a gente precisa otimizar. A gente não é necessariamente o que a gente come, mas sim o que a gente é capaz de digerir, né? E como que a gente faz para melhorar, então, a nossa digestão? O foco deveria ser, né, conforme eu venho falando aí pra vocês, em alimentos in natura, são alimentos integrais ali, que a natureza deu, que você sabe de onde veio, né? Então, o abacaxi, uma manga, uma maçã, uma abobrinha, um pimentão, um brócolis, um arroz, um feijão, até para quem come alimentos de origem animal, né? Os ovos, o leite, a carne. Então, alimentos in naturas que não foram modificados, que não sofreram nenhum processo ali pela indústria. Então, vem da terra ali direto para o nosso prato, deveria ser a base, né? Então, a gente tem que ter foco. Quanto mais cozido ele for, mais fácil vai ser para nossa digestão, menos vai sobrecarregar. Então, se o alimento é cru, pensa que o nosso organismo vai ter que cozinhar primeiro esse alimento para poder amolecer, para ficar mais fácil de quebrar. Então, tem muitas pessoas que falam, mas Ju, quando a gente cozinha, a gente não perde boa parte dos nutrientes? A gente sempre tem uma alquimia acontecendo. Então, quando a gente cozinha, a gente perde algumas partes, mas alguns tipos, mas outros tipos são formados ali. Então, também não adianta ingerir o alimento cru se você não tem capacidade de digerir, porque você também não vai conseguir absorver tudo que ele tem para oferecer. Então, alimentos mais cozidos, mais molinhos ali, são mais fáceis de digerir. Algo que não é muito legal, comer e depois ir dormir, porque você dá uma parada na sua digestão e aquele alimento fica ali guardado. Comer à noite e já ir dormir também, né? Não é legal. Nem tirar aquele cochilo à tarde depois do almoço e nem comer e ir já pra cama, né? Dormir. Então, o ideal é que pelo menos 2 horas ali, 3 horas se possível, antes de dormir a gente faça a nossa última refeição. Não ingerir líquidos, né, quantidades muito grandes, principalmente de líquidos, ao comer, porque isso prejudica lá a atuação dos ácidos do estômago. Praticar atividade física. Então, quando a gente pratica atividade física, nosso corpo utiliza a energia do alimento de outras formas também. E a gente ajuda nessa movimentação, né, na motilidade intestinal aí, otimiza muito essa questão da digestão, o nosso fogo digestivo, a capacidade digestiva aumenta, você vai sentir ali uma boa fome, então isso vai melhorar bastante. Fazer o uso de alguns chás, então o alecrim que eu tinha mencionado na primeira live que eu abri, ajuda muito. Guaçatonga, para quem principalmente tem algum problema ali
de desbiose, algum problema estomacal, ele é muito cicatrizante, então ajuda também, né? Guaçapão que a gente encontra em qualquer loja de produtos naturais, você pode fazer o chazinho ali e tomar. Hortelã, camomila, a erva doce. Se você estiver sentindo algum desconforto, como ele não caiu muito bem, você pode fazer um xaropinho de gengibre, um aperitivo de gengibre, cortar uma rodelinha fina de gengibre, pingar umas gotinhas de limão com um pouquinho de sal, mastigar, isso vai ajudar a digerir esse alimento que ficou parado. Então isso tudo também vai melhorando a sua capacidade digestiva. Então as especiarias ao cozinhar, né, tanto na comida quanto em chás. E uma outra coisa também que vocês podem fazer para melhorar a digestão é aquela massagem em jejum, né? O Nauli, o abdômen hipopressivo, o vácuo abdominal, que é você em jejum inspirar, expirar, né? Eliminar todo o ar do pulmão, segurar, prender a respiração e sugar o abdômen para dentro ali, porque isso vai massagear os seus órgãos internos, estômago, intestino ali, vai ajudar. Então não importa se você consegue ficar muito tempo ou não, se você consegue sugar bastante, né, o abdômen para dentro ou não, só de você respirar, né, e fazer esse movimento ali com o seu abdômen, algumas posições de manhã também, né, alguns movimentos que você fizer, isso já vai ajudar também na sua digestão e no funcionamento do seu intestino. Certo, gente? Eu acredito que era isso por hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, quiserem comentar, quiserem perguntar, fiquem à vontade. Essa live vai ficar gravada assim como a primeira. E se nesse momento não houver nenhuma dúvida, mas depois surgir alguma coisa, algum comentário, alguma sugestão, né, alguma questão que vocês, né, queiram compartilhar, eu tô à disposição de vocês. Então podem mandar por direct também ou deixar nos comentários dessa live. E enviem, por favor, sugestões de temas para as próximas lives, né? Me digam aí, enviem feedback, me digam aí se está sendo proveitoso, se vocês estão conseguindo colocar algumas coisas em prática, se eu estou conseguindo trazer algum conteúdo, né, algum valor para a vida de vocês aí e de que outra forma eu posso contribuir, que eu estou aqui para isso, certo? Então esse foi mais um projeto 447 Nutrir Consciente. Hoje a gente falou então um pouquinho mais sobre a digestão, as bactérias, como que isso tudo interfere na nossa saúde. E a gente se vê na próxima semana com mais um projeto 447. Um beijo para todo mundo, uma ótima semana e até mais, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada para quem ficou aí até o final.